O vencedor e o perdedor. Um vencedor é sempre parte da resposta. Um perdedor é sempre parte do problema. Um vencedor possui sempre um programa. O perdedor possui sempre uma desculpa. Um vencedor diz: deixe-me ajudá-lo. Um perdedor diz: não é minha obrigação. Um vencedor vislumbra uma resposta para cada problema. Um perdedor vê todos os problemas sem resposta. Um vencedor diz: pode ser difícil, mas não impossível. Um perdedor diz: pode ser possível, mas é difícil. Um vencedor entende que sem Deus não poderá encontrar-se com o melhor para a sua vida. Um perdedor crê que pode viver sempre baseado em seus recursos próprios e seu orgulho pessoal. Sete modos de enfrentar as dificuldades da vida. Tenha convicção de que Deus está no controle de tudo. Não tenha medo de situações novas. Tire proveito das dificuldades. Não escute palavras de desânimo e dúvida. Lembre-se de que você próprio é uma solução. Esteja se fortalecendo interiormente cada manhã. Agradeça a Deus pela oportunidade de lutar e vencer. A nossa visão da vida determinará o nosso sucesso ou fracasso. Seja então dos que acreditam, se esforçam e vencem. Deus gosta dos que não recuam. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Sejam todos bem-vindos em mais um Cantinho da Amizade. E hoje quero falar logo de cara que talvez eu vá ter que dividir esse vídeo em umas 2 partes, talvez, não sei, porque talvez eu vá ultrapassar a marca dos 10 minutos, que é a minha meta, porque ainda dá para assistir um vídeo de 10 minutos tranquilo. Então, se isso acontecer, então já fiquem aí cientes que eu posso estar dividindo então esse vídeo em 2 partes. Coloquei esse tema desse vídeo de intolerância. Por quê? Porque eu percebo que essa intolerância, muitas vezes ela surge dentro de casa, dentro de nós mesmos, né? Quando a gente julga alguém, quando a gente pensa em falar de alguém, o pensamento ele nos condena muitas vezes, né? Porque nós somos seres humanos. Então, porque eu li essas 2 mensagens de início sobre o vencedor e o perdedor e sobre também os 7 modos de viver bem? Porque eu acho que você na vida, nós temos que buscar esse lado de ser vencedor, né? E muitas vezes é difícil a gente conseguir isso, né? Vencer barreiras, né? E o que eu quero falar é o seguinte, na verdade, já gravei um vídeo falando sobre a homossexualidade e eu acho que naquele vídeo, se você buscar lá embaixo, bem lá embaixo, você vai ver que eu fui um pouco radical. Eu acho que talvez eu usei palavras erradas na hora de falar para um homossexual não assumido que ele tem realmente que se impor. Eu acho que tem que sim que se impor. Eu acho que ele tem que se gostar, ele tem que ver que ele não é um doente, ele tem que entender que assim, que o que passa, né, o que paira assim, muitas vezes na cabeça de alguém que ainda não é assumido é que ele está errado, que ele é o doente e que a família dele, se descobrir, não vai aceitar, mas que está na cara, mas ainda não sabe porque ainda não conversaram. Tudo isso passa na cabeça, né? No meu caso, eu acho que entre as revelações, eu não sei se eu já contei, mas quando eu tinha 18 anos, não que foi algo programado. Quando eu tiver 18 anos, que daí eu vou ser maior de idade, então eu vou revelar a minha condição sexual para minha família. Não, foi algo natural, porque eu percebi que minha mãe, em particular, ela sempre foi muito verdadeira comigo, sempre foi muito aberta e muito confidente das coisas delas comigo. Então eu vi que ela sempre falava que me conhecia com uma palma da mão dela, então eu quis tirar a prova dos 9
e eu tinha conhecido alguém na época e eu não queria mentir para minha mãe. Eu queria sempre falar a verdade, porque eu acho que a verdade, por mais difícil e doída que seja, a gente tem que usar da verdade. E percebi também que se ela não me aceitasse do jeito que eu sou, ou meu pai, ou as pessoas realmente que eu amo, é porque eu não fazia parte daquela família. Eu acho que, em primeiro lugar, você que não é assumido, você que tem medo, tem que pensar assim: você não é doente, você não é errado. E o que me machuca, muitas vezes, o que dói em mim, é ver uma pessoa ainda não assumida sofrendo por se achar um doente, por se achar uma pessoa excluída da sua família, e que se ele falar alguma coisa, ele vai ser excluído de fato. Esse medo é um medo tão terrível, sabe? Porque eu na época eu pensei, eu não posso ser diferente. A minha condição, sim, eu sou diferente pelo fato de não ser parecido com eles, héteros. Né? Ainda era confuso na minha cabeça, não tinha tanto esclarecimentos, não tinha amigos que podiam me ajudar. Mas a única coisa que eu tinha em mente na época é que eu não queria sofrer por isso. Eu já tinha sofrido há algum tempo, né, ainda de adolescência, por me questionar por que eu era daquele jeito. Então, assim, eu acho que, só para vocês terem uma ideia, quando eu era muito pequenininho mesmo, eu não sabia, né, o que eu era e o que era isso. Eu achava na escola, na primeira série, por exemplo, que menina tinha que gostar de menina e menino de menino. Olha só a cabeça. E eu percebi que não, que eu achava que todo mundo estava estranho, todo mundo era o errado e que eu era o certo, assim, na cabeça, né? E percebi que eu era o diferente, não que eu estivesse errado, mas eu era o diferente. Então, para você ver que isso é nato, isso você nasce. E o pai, pelo amor de Deus, o pai e a mãe, eles têm que observar isso e não condenar. Por isso que eu falo da intolerância. Essa intolerância, ela parte de nós mesmos. Quando eu gravei aquele vídeo falando sobre sair do armário, é você tentar, pelo menos, ter um pouco mais de coragem e assumir. Eu acho tão estranho quando eu converso com algumas pessoas e eles falam assim, que não acha legal ou não é importante os pais ficarem sabendo. Gente, eu não sei, na minha cabeça eu não consigo enxergar diferente, não consigo ver de outra maneira. Eu acho sim que meus pais, eles tinham que ficar sabendo. Por quê? Porque eu queria ter os mesmos direitos que o meu irmão tem, na época, né, que eu pensava em trazer uma namorada para apresentar. Poderia ser difícil, poderia ser diferente, com certeza, mas ia ser muito mais fácil e ia depender somente de mim, da minha conduta, do meu caráter. E graças a Deus eu não tive problemas. Foi uma conversa difícil, porque eu não cheguei e falei, mãe, eu sou gay. Não foi assim, né? Pá, bum. Primeiro eu precisei enrolar um pouco para me poder chegar nela e conversar. Então essa intolerância, ela tá em geral, né? Não só a intolerância com os homossexuais, a intolerância, e já abrange vários assuntos desse, eu já parto para outros, né, em cima dessa intolerância. A intolerância sobre os homossexuais, sobre os nordestinos, sobre as mulheres, crianças, sobre diferenças de valores, né? E o ser humano, ele está muito intolerante consigo mesmo, né? E eu acho que o mundo, ele poderia ser melhor se ele pudesse, né? Se cada um de nós enxergássemos os nossos problemas e tentássemos resolvê-los da melhor maneira possível. Essa mensagem sobre vencedor e perdedor é isso. Eu acho que eu tenho que me enquadrar no perfil de vencedor. Por mais difícil que é uma situação, eu tenho que buscar soluções para poder resolver. E o perdedor, ele sempre acha dificuldade em tudo. Por isso que eu digo, não seja perdedor.